Bom dia, maravilhosas. Na semana passada, nós falamos sobre Saucha, que é a limpeza tanto interna da mente, física, quanto externa do ambiente que vai trazer clareza para nós. E hoje a gente vai falar sobre Santosha, e Santosha nasce dessa clareza interna. Porque quando a mente ela vai se tornando mais limpa, ela para de ficar buscando constantemente algo fora para se sentir mais completo, né? E Santosha pode ser traduzido como contentamento ou até mesmo satisfação interior, mas não um se contentar como acomodar, nem desistir de querer crescer ou de subir de nível, mas de estar presente, estar mais em paz com o momento agora, enquanto ainda caminha em direção ao que você deseja, né? Então é uma satisfação que não depende das circunstâncias externas, e sim valorizando como você se sente no agora, porque a nossa mente ela costuma sempre viver em dois movimentos, né? Ou a gente está preso lá no passado, ou a gente está projetando lá no futuro. E a mente acredita que a felicidade ela vai vir quando algo acontecer, né? Então a gente pensa assim: ah, não, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser assim. Ou quando eu chegar lá, eu mudo o meu jeito de falar. Quando eu atingir tal cargo, eu vou me comportar de tal forma. Quando as coisas mudarem, entende? Então, sempre pensando lá na frente, sempre colocando um empecilho para você não ser a sua melhor versão agora e esperando uma situação externa. Então, Santosha vai interromper esse ciclo e lembrar a gente que a vida ela está acontecendo agora. E esse niyama, que é o segundo, né, dos niyamas, ele ensina algo para a gente que é muito sutil. Então, que você pode sim aspirar a crescer, mas sem ficar vivendo insatisfeita com quem você já é. Então, a gente pode pensar assim, que sem Santosha, as nossas conquistas, elas nunca vão ser suficientes. A nossa mente, ela sempre vai ficar querendo mais. Essa sensação de falta sempre permanece. E com Santosha, a gente sente uma gratidão maior, né, pelo caminho, porque tem mais presença. Então vai existir leveza nesse processo. Então, para vocês entenderem melhor, vamos pensar assim: que você está caminhando por uma montanha. E sem Santosha, a única coisa que você pensa é que você quer chegar lá no topo. Você está lá, suando, sofrendo, exigindo do seu físico para poder chegar lá. E com Santosha, você começa a perceber o vento que está batendo, a brisa que está batendo no seu rosto. Você começa a apreciar mais o caminho, a paisagem, os animais que estão à sua volta. Então o topo, ele continua existindo lá em cima, mas o seu caminho, ele deixa de ser essa luta e você aprecia a sua caminhada e até mesmo aprende e recebe muitos insights durante esse caminho. O objetivo não é só chegar lá na frente. Muita coisa acontece nesse processo. Então, no tapete, a gente vive Santosha quando você aceita o corpo que você tem hoje, que às vezes não é igual ao de ontem. E você pratica sem se comparar, tanto com o colega que está do lado, ou até mesmo com a sua auto-performance, que não era igual a de ontem. Então, sabendo que não existe uma postura perfeita que você tem que alcançar, existe um corpo que está presente aqui no agora e que só tem que aproveitar aí o caminho da prática. Então, basicamente, é isso, Santosha. E a gente vai praticar um pranayama, vamos começar com um pranayama que se chama Dirga Pranayama, que é a respiração em três partes.
Ela é muito boa para acalmar o sistema nervoso, ela traz uma sensação assim de completude, de você se sentir completa no agora, de pertencimento. E também trabalha bastante a nossa capacidade pulmonar. Então, eu vou primeiro demonstrar para vocês, para quem ainda nunca fez Dirga Pranayama. A gente vai colocar uma mão sobre a barriga e uma mão sobre o peito. Ela se chama respiração em 3 partes. Por quê? A gente vai inspirar 3 vezes. Então, enche um pouquinho o pulmão, enche outro pouquinho, mas com um movimento consciente do corpo. Então, vai inspirar, infla a barriga. Depois, infla as costelas você sente elas se expandirem. E por último, você enche o peito até lá em cima. Depois, na exalação, você exala sentindo o peito abaixar primeiro. Depois as costelas, depois a barriga. Então, se vocês perceberem, ó, inspira, enche a barriga, enche costelas, enche o peito. Até lá em cima. Exala, abaixa o peito. Costelas, barriga murcha. Perceba que é uma respiração completa até lá no topo e depois, quando você exala, completo até lá no fundo. Então, agora, vamos começar. No começo, pode ser difícil pegar essa concentração e esse movimento do corpo, mas continua experienciando essa respiração e você vai trazer mais essa consciência. Então, sentem numa posição confortável, coluna reta, fechem os olhos. Comecem aqui primeiro a sintonizar com a sua respiração. Leva a consciência para a respiração abdominal. Então, percebendo a barriga indo para frente e para trás enquanto você respira. Primeiro numa respiração sutil, sem esforço. Percebe o seu coração batendo na mão que está no seu peito. Trazendo total presença para esse momento. Relaxa os ombros. Solta a língua do céu da boca. Reconhecendo o seu estado interno atual. Sem autocrítica, sem julgamento. Apenas reconheça. E agora iniciamos Dirga Pranayama. Então inspira pelo nariz, infla a barriga, costelas e peito. Sem pressa. Exala pelo peito, fecha costelas, murcha a barriga. Inspira a barriga, costelas e peito. Exala peito, costelas, barriga. Inspira a barriga, costelas, peito.
Exala peito, costelas, barriga. Inspira barriga, costelas, peito. Exala peito, costelas, barriga. Inspira barriga, costelas, peito. Exala peito, costelas, barriga. Inspira barriga, vai lá na frente. Costelas se abrem, peito sobe. Exala, afunda peito. Fecha costelas, murcha a barriga. Inspira barriga, costelas, peito. Exala peito, costelas, barriga. Vem abaixando as mãos sobre os joelhos. Mantenha os olhos fechados. Deixa a respiração voltar ao fluxo natural. Reconhecendo aqui seu novo estado interno. Percebendo as sutis sensações no corpo, na mente. E aqui em contato com seu eu interno, repete para si o nosso sankalpa dessa prática. Eu encontro contentamento no momento presente. Mais uma vez. Eu encontro contentamento no momento presente. Sinta o poder e a frequência dessas palavras ressoarem no seu ser. Que elas se façam presentes a cada respiração. E aos poucos, podem abrir os olhos, cada uma no seu tempo. A gente começa colocando a mão direita ao lado, no chão, ou também pode colocar cotovelo direito no chão, inspira, vem subindo o braço esquerdo e olha lá em cima. Sem deixar, o bumbum levantar. Mantenha o quadril bem fixo lá no chão, se precisar, mantenha aqui na mão, empurra a mão contra o chão e alcança lá em cima. Abre bem o peito, sem deixar o peso colapsar sobre o ombro de baixo. É como se você tentasse alcançar lá no teto. Respira completo. Sente esse alongamento na lateral esquerda. Olha lá no teto, vai te fazer crescer mais. Inspira aqui. Exala, vai passando a mão esquerda lá para o chão. Se quiser intensificar, cotovelo. Inspira, sobe o braço direito, olha lá em cima. Mantém quadril fixo no chão, peito aberto, as costas é como se você quisesse encostar numa parede lá atrás. Inspira, vem voltando ao centro.
A gente leva a mão esquerda lá no joelho direito, gira o tronco, usa esse braço como uma alavanca, apoia a mão direita lá atrás e olha por cima do seu ombro direito. O peito expande, leva o peito lá para frente, um fiozinho te puxa lá pelo topo da cabeça, alonga a sua coluna. Respira. Inspira, vem voltando ao centro, bem devagar. Mão direita vai lá no joelho esquerdo, usa o braço como uma alavanca, gira o tronco, sutil, olha lá para trás. Peito aberto. Respira bem completo, vai permitindo que a sua respiração vá criando espaço no seu corpo. Pela manhã, nosso corpo acorda mais rígido, então a gente vai aos poucos, respeitando os limites, trazendo consciência corporal a cada movimento, é uma construção. Inspira, vem voltando ao centro. Eleva os braços como se você quisesse alcançar lá no teto, o mais alto possível, e exala. Vai dobrando o corpo à frente, caminha com as mãos lá no chão. Solta a cabeça lá para baixo. Se o bumbum começar a levantar, usa as mãos para empurrar ele de volta lá para trás. E respira aqui. Uma respiração consciente, leve. E aos poucos vem voltando ao centro, caminhando com as mãos. Levando as mãos sobre os joelhos, segura ó, lá na frente do joelho. A gente vai inspirar, levar o peito lá para frente, os ombros lá para trás, olha lá em cima, variação de gato e vaca. Exala, vai curvando, o umbigo lá na coluna, solta a cabeça lá na frente. O queixo vai lá no peito. Quanto mais o queixo for lá no peito, mais você sente alongar a sua cervical. Inspira, vai lá na frente. Pode fazer de acordo com o seu ritmo respiratório, sem pressa. Experienciando esse movimento, percebendo a movimentação da sua coluna, de cada vértebra, se expandindo e retraindo. Sempre sincronizando movimento e respiração. Sem pressa, aprecia o caminho. E volta ao centro. Vamos fazer movimentos circulatórios com a cabeça. Então, deixa a cabeça cair lá na frente. Faz um movimento bem devagar. Inspira quando olhar para cima. E exala quando olhar para baixo. Começa a sincronizar movimento e respiração. Percebendo aqui as sutis tensões, se tem alguma parte do pescoço que está mais tensa, se você sente uma areinha. Pescoço funcional, ele sempre vai ter alguma rigidez. Se você sentir algum lugar mais tenso, passa mais devagar por esse lugar. E vai lá para o outro lado. Muda a direção. Inspira quando olhar para cima, exala quando olhar para baixo. E volta ao centro.
A gente vai esticar as duas pernas lá na frente. Postura de Dandasana, do bastão. Pernas esticadas. Aproxima uma perna contra a outra, então as pernas se encostam. Ativa o pé, traz os dedos em direção ao seu joelho. Coloca as palmas das mãos no chão. Abre bem o peito. Olha lá na frente. Ativa bem as pernas. Encaixa bem o core. Gira a sua pelve para frente. Isso vai fazer com que os seus isquios ancorem bem no chão. Respira, o queixo está paralelo ao chão. Olha lá no horizonte. Sente todo o seu corpo bem ativo aqui nesse momento. Respira, sem prender respiração. Os pés se encostam. Inspira, a gente vai elevar os braços, alonga lá em cima. Exala, a gente dobra bem à frente, alcança lá no pé, sem curvar as costas. Se as costas estiverem curvadas, ó, traz as mãos nas canelas e leva o peito lá para frente. A intenção é da barriga ir em direção à coxa. Não necessariamente encostar lá no pé e ficar totalmente curvado. Não quero que deixe a cabeça cair ainda, ó. Olha lá na frente, peito barriga em direção à coxa. Olha até lá no pé. Isso vai fazer com que a sua coluna alongue ainda mais. Respira. E exala. Agora sim, deixa a cabeça cair lá embaixo. Solta todo o tronco. Respira completo mais uma vez. Percebe se na exalação o seu corpo cria mais espaço para você aprofundar levemente. Inspira, vem voltando ao centro. A gente vai colocar as duas mãos um pouquinho atrás do bumbum. Alinha, ó, o ombro bem acima da mão. A gente vai fazer esse movimento, ó. Levantar o quadril, encosta todo o pé lá no chão, vai olhar lá para cima, os braços esticados. Respira, olha lá no teto, segura. Estica as pernas. 3, 2, 1. Vem voltando o quadril no chão. Dobra lá na frente, Paschimottanasana. Solta bem o pescoço. Respira bem completo, sempre inspirando até lá no topo, exalando até lá no fundo, bem consciente. A gente vai mais uma vez. Então, vem subindo o tronco, apoia as mãos lá atrás, braços esticados. Percebe a transferência de peso lá no pé, ó. Ponta a pontinha do pé lá na frente. Sobe o quadril, olha lá em cima. Contrai bem o glúteo, segura. 3, 2, 1. Volta quadril no chão. A gente vai entrar em 4 apoios. Mãos bem abaixo dos ombros. Joelhos bem abaixo do quadril. Ativa bem os pés lá atrás para te trazer mais estabilidade para o movimento. E eu quero as mãos bem abertas no chão. E empurra o chão como se você estivesse empurrando uma caixa. Então não deixa aqui, ó, os ombros colapsarem. Empurra. A gente vai subir o calcanhar esquerdo lá para o teto, joelho dobrado 90 graus. Olha lá na frente, empurra bem o chão, alonga o pescoço, postura do tigre. Ativa bem o glúteo, o calcanhar tá lá pro teto. Inspira aqui, exala, vem trazendo o joelho lá na testa, curva bem as costas, ativa o core, empurra bem o chão. Inspira, sobe, calcanhar vai lá pro teto mais uma vez, postura do tigre. Exala, curva.
Traz bastante consciência para o centro. Última vez. Inspira, abriu. Ativa bem o glúteo, ativa bem o core, empurra o chão. E exala, vem trazendo o joelho esquerdo no chão. Vamos fazer o outro lado. Inspira subindo, calcanhar direito lá para o teto. Empurra bem o chão, alonga o pescoço, olha lá na frente. Percebe a força e a ativação desse asana. Exala, vem trazendo o joelho na testa. Curva bem as costas. Faz pontinha de pé de bailarina quando estiver aqui curvada. Vamos trazer essa consciência para o pé. Inspira, sobe calcanhar lá para cima. O pé agora tá flex. Ativa, sempre olha lá na frente. Exala, vem curvando. Pontinha de pé de bailarina, joelho lá na testa. Contrai, empurra o chão. Inspira, abre. Pé flexionado, calcanhar lá para o teto. Inspira aqui. Exala, volta os dois joelhos no chão. Senta lá atrás nos calcanhares, balança na postura da criança. A testa vai lá no tapete. Respira aqui bem completo. Deixa o corpo, o peito derreter lá sobre os joelhos, sobre as coxas. Se a respiração começar a ficar ofegante, tiver ofegante, respira só pelo nariz, mesmo que seja difícil. Traz esse controle para a prática. E relembra aqui do nosso Sankalpa. Eu encontro contentamento no momento presente. Então valoriza esse mantra, traz ele para o interno. Como uma intenção mesmo, deixa ele reverberar. Não só para a prática, mas também para a vida. E aos poucos a gente vai fluir até a postura da cobra lá na frente. Sobe o quadril, desce quadril lá no chão, abre bem o peito. Lembra de ativar bem os glúteos, ó, a postura da cobra a gente dobra um pouquinho os cotovelos próximos das costelas. Peito aberto, inspira, exala, leva quadril lá para trás, senta nos calcanhares. A gente vai fazer 3 flows desse, bem conscientes, sincronizando o movimento e respiração, sentindo a ondulação da coluna. Então, vamos lá. Inspira, sobe o quadril, costas bem curvadas. Exala, desce. Olha lá na frente, postura da cobra, Bhujangasana, inspira. Exala, vai levando o quadril lá para trás, senta nos calcanhares. Inspira, sobe. Exala, desce. Olha lá na frente. Inspira, abre o peito. Exala, vai lá atrás. Última vez. Inspira, vai subindo, queixo lá no peito, costas bem arredondadas. Exala, desce quadril. Olha lá na frente, mantém postura da cobra. Perna bem ativa, as duas, ativa bem o glúteo, costas, peito bem aberto, ombros afastados das orelhas. E aos poucos vem descendo o peito e a testa lá no chão, relaxa. Respira. Aqui a gente vai transicionar para a postura de coisa estranha. Então, se vocês quiserem, eu vou demonstrar primeiro porque é um pouquinho performático.
A gente vai manter as mãos ao lado do peito, as mãos apontadas lá para frente. E a gente vai girar para o lado esquerdo. Então, ó, eu girei e eu sentei. O meu pé pode afastar um pouquinho do quadril. Se eu deixar o pé perto do bumbum, vai ser mais difícil. Pode afastar ele um pouco. A mão continua virada lá para frente, mesma posição que estava. A gente vai inspirar, ó, subindo o quadril, leva, aponta o braço lá para trás. Abertura e expansão do peito. Exala, vai voltar quadril no chão. Volta a barriga lá para baixo. E a gente faz do outro lado. Gira, senta, inspira, sobe quadril, abre peito. Ok? Então vamos começar lá de barriga para baixo primeiro. Leva as mãos ao lado dos seios. Palmas das mãos bem abertas para te trazer estabilidade. Então vem girando para o lado esquerdo. Sentamos. A mão continua esticada lá, o braço esticado e apontando a mão lá para trás. Inspira, sobe o quadril. Uma perna está esticada, outra perna está dobrada. Exatamente. Leva o quadril lá para cima, abre bem o peito, olha lá na mão. Exala, vem voltando o quadril no chão. Gira, deita a barriga lá no chão. Ótimo. Inspira, vamos lá para o outro lado. Ó, o braço está esticado. Essa perna que está dobrada, ela vai continuar dobrada. Não tenta esticar ela completamente, ó. Inspira, sobe. Olha lá na mão. Sente essa expansão do peito. Usa a mão que está no chão para empurrar você lá para cima. Inspira. Exala, volta, quadril no chão. Vamos mais uma vez para cada lado, para já entender bem o movimento. Barriga no chão. Inspira, gira. Inspira, sobe. Faz uma respiração completa aqui. Deixa o corpo acomodar no asana. Exala, volta, quadril no chão. Gira a barriga. Vamos para o outro lado. Girou. Inspira, sobe o quadril. Olha lá na mão, abre grande o peito. Exala, vem voltando, quadril no chão. Volta a barriga no chão. Ótimo. Respira aqui um pouquinho. Pode colocar uma mão sobre a outra lá na frente, a testa sobre as mãos. Leva os calcanhares lá para o teto, então dobra bem os joelhos. E leva os pés para um lado e para o outro, igual um para-brisa. Para a gente soltar bem a lombar. Respira bem completo. Deixa a respiração ir se acalmando. E pode voltar os pés lá para o tapete. Apoia bem as mãos no chão, ao lado do peito. A gente vai subir para cachorro, olhando para baixo. Adho Mukha. Leva o quadril lá para cima. Deixa o corpo se acomodar aqui no asana. Pode fazer qualquer movimento para encaixar melhor. Lembra de levar o peito lá em direção aos joelhos. Sem costas curvadas. As costas funcionam como um escorregador. Mais uma respiração completa. E então vem caminhando com os pés em direção às mãos. Uttanasana, dobra o corpo à frente, topo da cabeça lá para baixo. Mãos ao lado dos pés.
Transfere o peso lá para a ponta dos dedos, sem levantar calcanhar. E solta ainda mais o peso do tronco lá para baixo. Inspira até lá no topo, exala pela boca. Vai sentir a descompressão das vértebras. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. E aos poucos vem desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última a levantar. Inspira, vai elevando os braços. Olha lá em cima na mão, palmas das mãos unidas. A gente vai levar as mãos lá para trás. Faz um back bend, olha lá para cima. Leva o quadril lá para frente. Inspira aqui. Exala, vai dobrando o corpo à frente mais uma vez. Solta o topo da cabeça lá para baixo. Dobra um pouquinho do joelho se for preciso, para apoiar toda a palma da mão lá no chão, ao lado dos pés. Relaxa o pescoço. Inspira, vai olhar lá na frente, leva as mãos nas canelas, Ardha Uttanasana. As pernas continuam semi-flexionadas. Dobra levemente o joelho, isso vai fazer com que você alongue ainda mais a sua coluna. Empina bem o bumbum, olha lá na frente, ombros afastados das orelhas. Respira. Percebe a ativação na posterior das pernas, nas costas. Inspira aqui. Exala, dobra a frente mais uma vez, leva as mãos lá no chão, entra em prancha lá atrás. Dá um passo bem grande, encaixa bem o quadril, empurra bem o chão, não deixa colapsar o peso sobre os ombros. E continua Vinyasa Flow, descendo o Chaturanga, pode também levar os joelhos no chão se preciso. Inspira cobra ou cachorro olhando para cima. Exala Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Respira aqui completo. Olha lá entre os seus pés, na linha dos seus dedos, para alongar bem o pescoço, neutraliza a cervical. Ótimo. Inspira, vai pisar o pé esquerdo lá entre as mãos. E a gente sobe em Guerreiro 2. Pé de trás 90 graus. Quadril bem aberto, ó, os dois ossinhos do quadril de frente ao lado maior do tapete. Olha lá no dedo do meio da mão esquerda. Se o bumbum tiver empinado, encaixa bem o quadril. Perna esquerda dobrada. Olha lá na mão lá na frente. Inspira, vira a palma da mão esquerda para cima. A gente vai subir o braço esquerdo, abaixa o braço direito, guerreiro reverso. Alcança a mão lá no teto, olha lá em cima. Inspira aqui, exala, volta, guerreiro 2. A gente vai transicionar para guerreiro 1, ó. Leva o pé de trás agora para 45 graus, se for preciso, dá um passinho para frente, não tem problema. Se ajusta na postura, braços lá para cima. Encontra as mãos lá no alto. Inspira aqui, exala, vai entrelaçar as mãos lá atrás das costas. Mantém o joelho da frente, ó, na linha do calcanhar. Abre bem o peito, olha lá em cima, a perna direita esticada lá atrás. Vem esticando a perna da frente, forma um triângulo com as pernas. Olha lá em cima, postura da pirâmide reversa. Exala, vem trazendo o peito lá em direção ao chão. O tronco fica paralelo ao chão, os braços lá para trás. Abre bem o peito. A gente está virado para o lado menor do tapete. Inspira aqui.
Exala, vem soltando o corpo lá embaixo, palmas das mãos lá no chão. Dá um passo para trás, a gente entra em prancha. Continua com Vinyasa Flow. Desce Chaturanga. Inspira, cobra. Exala, Adho Mukha. Respira aqui. Lembrando que sempre que precisar descansar um pouquinho, não tem problema entrar em postura da criança. Respira. Vamos fazer o outro lado. Vamos com bastante consciência e presença, atenção aos comandos. Inspira, pisa pé direito lá entre as mãos. Subimos guerreiro 2. Braços paralelos ao chão. Pé esquerdo 90 graus, joelho direito dobrado também 90 graus. Peito bem aberto. Cube ao contrário. Isso, dobra joelho direito, perna esquerda esticada. Imagina que você quer encostar as costas numa parede lá atrás. Abre bem o peito. Encaixa o quadril, sem bumbum empinado. Olha no dedo do meio da mão direita lá na frente. Sustenta, respira. Inspira, vira a palma da mão direita para cima. Sobe braço direito, abaixa braço esquerdo, guerreiro reverso. Olha lá no teto, alonga. Inspira, vem esticando a perna direita, forma um triângulo com as pernas, alcança lá em cima. Exala, volta, guerreiro 2. Ótimo, vamos girar para guerreiro 1. Ó, girou o quadril, os dois ossinhos, agora lá para frente, para o lado menor do tapete. Se precisar, dá um passinho, se ajeita no asana. Inspira, sobe os braços. Palmas das mãos se unem lá em cima. Inspira, alonga ainda mais, traz o core para o centro. Entrelaça a mão lá atrás das costas. Inspira, leva as mãos lá para trás, abre bem o peito, olha lá em cima. Respira. Vem esticando a perna da frente. Forma um triângulo com as pernas. Continua com as mãos lá atrás. Exala, vem dobrando o tronco à frente, ó. Deixa o tronco paralelo ao chão, olha lá no seu pé direito. Mantém as mãos ativas lá para trás, abre bem o peito. Neutraliza a cervical, sem deixar a cabeça cair lá para baixo. Estica bem as duas pernas, estica a perna da frente. Inspira aqui. Exala, vem trazendo as duas mãos lá no tapete. Dá um passo lá para trás. Entra em prancha. Continua Vinyasa Flow. Desce chaturanga bem controlado, devagar, sem pressa. Inspira, sobe peito. Exala, Adho Mukha. Expira aqui. Vem trazendo os dois joelhos no chão. Senta sobre os calcanhares. Postura do raio. Sobe o tronco. Mãos lá nas coxas. Aproxima os cotovelos das costelas. Alonga a sua coluna. Fecha os olhos um pouquinho. Percebe aqui a sua respiração. O calor que foi produzido. Respira. Mesmo que esteja ofegante, respira só pelo nariz. Encontra o conforto dentro do desconforto. Deixa o suor escorrer. Percebe a presença na mente. Sensações no corpo.
Perceba como lidar com o desconforto no começo é bem desconfortável, mas que depois a mente vai estabilizando, você vai encontrando o conforto interno. E isso vale não só para a prática de asanas, mas também para a nossa vida. Sustenta, respira e se encontra. Aos poucos, pode ir abrindo os olhos. A gente vai entrar em 4 apoios. Posiciona as mãos bem abertas no chão. A gente vai pisar o pé esquerdo lá entre as mãos e subir em Anjaneyasana, estocada baixa, o dorso do pé de trás no chão. Aqui eu não quero o bumbum empinado, tá? Então encaixa bem o quadril, o cóccix está lá para baixo, core ativado, e inspira, sobe os braços. Aos poucos vai levando o joelho lá para frente, afunda o quadril. Peito bem aberto, inspira, as mãos alcançam, elevam lá para o teto. Respira, palmas das mãos unidas. Só sustenta, sente essa abertura do quadril. Aprecie o caminho, aproveita. Inspira aqui, alonga ainda mais lá para cima. Exala, vem trazendo as 2 mãos lá no chão. Une os 2 joelhos lá atrás. A gente vai entrar em postura dos 8 pontos. Então, ó, leva os ombros para frente da linha das mãos. Vai descer o peito e queixo lá no chão. O bumbum tá lá em cima. Os ombros estão acima das mãos. Olha lá na frente. Fecha os cotovelos lá nas costelas. A gente vai inspirar elevando perna esquerda, pontinha de pé de bailarina lá pro teto. Respira, olha lá na frente, o bumbum tá empinado. Cotovelos próximos das costelas. Cotovelos próximos das costelas. Fecha bem. Inspira aqui. Exala, vem trazendo os 2 joelhos no tapete. Volta para 4 apoios, força nos braços. Ótimo, pisa lá, pé direito entre as mãos. Dorso do pé de trás no chão. Inspira, sobe braços. Encaixa bem o quadril, sem deixar, ó, peito bem lá para frente. Traz o seu tronco para o centro. E leva o joelho sutilmente lá para frente, afunda o quadril. Inspira. Exala, permanece, sustenta o asana. Inspira, alonga as mãos ainda mais, lá para o teto. Exala, vem trazendo uma mão de cada lado do pé. Une os 2 joelhos lá atrás. Vamos mais uma vez em postura dos 8 pontos. Então, ó, leva os ombros para frente da linha das mãos. Atenção nisso. Você vai descer o seu ombro lá em direção à sua mão. E peito e queixo no chão. Olha lá na frente. Sente essa expansão do peito. E agora vai esticar a perna direita lá em cima. Pontinha de pé de bailarina. Olha lá na frente, respira. 3, 2, 1. Volta os 2 joelhos no chão. Volta a barriga no chão, pode descansar todo o corpo, estica bem. E vai virar de barriga para cima agora. Esparrama as costas no chão, vamos desacelerar. Pode abraçar os 2 joelhos.
Entrega as costas para o tapete. Respira bem completo. Se sentir à vontade de fechar os olhos. Percebe aqui o seu corpo, agradece pela sua vida, por você respirar, pelo corpo forte e inteligente que você tem. Sinta gratidão pelas coisas mínimas tão importantes da vida. Lembra, contentamento, essa paz interior, essa satisfação interna de simplesmente estar aqui no agora, sem se preocupar lá com o passado, nem mesmo com o futuro. Aos poucos, vem abaixando os pés lá no chão. Leva os braços lá para cima, no chão. Pode até se colocar uma mão sobre a outra. A gente vai levar os joelhos para um lado e para o outro, bem devagar, igual para-brisa. Mas sincroniza movimento e respiração. Então, inspira, sobe os joelhos, exala, desce. Sem deixar o bumbum levantar muito, encontra a lombar no chão. Inspira, sobe, exala, desce. Mesmo que o joelho não vá tão lá embaixo, eu quero a lombar colada no chão. E continua o movimento. Inspira, sobe, exala, desce. Pode parar aqui no centro. A gente vai entrar em postura da vela. Então, a partir do momento que as pernas sobem, não olha mais para nenhum lado, só para o pé lá em cima. Dá um impulso, traz os joelhos em direção ao seu rosto, sobe as pernas e coloca as mãos lá na lombar. Pernas ativas, pressiona uma perna contra a outra. Quem não tiver acostumado com esse asana, pode só manter as pernas lá para cima, respira aqui. Ativa bem o glúteo. Ativa coxas. Respira. Só mantém. 5, 4, 3, 2, 1. Vem descendo os pés lá por trás da cabeça. Sônia, pode manter mais um pouquinho. Sente o formigamento nas pernas. Coloquem as mãos no chão, quem estiver em postura do arado. Deixa o peso dos pés ir lá para trás. E aos poucos, vértebra por vértebra, vem descendo no tapete, desenrolando. Toda a força está no core. Controla no core. Sônia, pode aproximar uma perna contra a outra. Vem descendo as pernas devagarzinho, esticadas lá no chão. Bem, bem, bem devagar. Vou fazer essa ativação do centro de força. Leva o peso lá para os ombros, para não levantar o peito. Encosta bem as costas no chão, esparrama bem. A gente vai levar as duas mãos lá embaixo do bumbum, as pernas esticadas, pressiona uma perna contra a outra, pontinha de pé de bailarina. E ó, sobe para os cotovelos. E vai olhar lá para trás, o peito tá aberto, topo da cabeça lá para trás, ou lá para baixo. Ativa bem as pernas, pontinha de pé de bailarina.
Respira. 3. Quem quiser intensificar pode olhar na pontinha do nariz. 2. 1. Vem voltando as costas no tapete, neutraliza o pescoço, abraça os 2 joelhos. Respira aqui. Relaxa os pés, pode fazer um balancinho para um lado, para o outro, massageando a lombar. Ótimo. Aqui pode esticar as 2 pernas lá no chão, esparrama bem as costas no chão. Continua abraçando agora o joelho esquerdo. Traz ele lá para perto do peito. A perna direita está ativa lá no chão. Respira aqui. Exala com a mão direita, leva o joelho lá para o lado direito, gira o tronco. Ao contrário. Isso, ó. Mão direita lá no joelho esquerdo, gira. Abre o braço esquerdo lá para a lateral. Olha lá na mão esquerda. Respira aqui bem completo. Solta todo o peso do corpo lá para baixo. Pode deitar com as costas no chão, tá? Abraça o joelho esquerdo. Com a mão direita, gira ele lá para o lado direito. Olha lá para o braço esquerdo. Inspira, vem voltando ao centro. Abraça agora joelho direito. Perna esquerda lá no chão. Respira aqui completo. Na exalação, você gira, leva o joelho lá para o lado esquerdo. Respira aqui. Agora não precisa de nenhum esforço. Apenas entrega, relaxa bem a musculatura. E na próxima inspiração, vem voltando ao centro, esparramando todo o corpo no chão. A gente entra em Shavasana. Entrega todo o seu corpo, o peso do corpo lá para baixo nesse momento. Esse momento que a gente permite que o corpo assimile tudo o que foi feito durante a prática. Então, encontre uma posição bem confortável para você se manter imóvel. Feche os olhos. Se conecta aqui com a sua respiração. Começa relaxando os pés. Solta o peso das pernas. Relaxando panturrilhas, coxas. Sinta aqui o seu quadril pesado. Suas costas entregue ao chão. Perceba o movimento do seu abdômen. Um sutil levantar e abaixar enquanto você nutre o seu corpo com oxigênio.
Relaxa os seus ombros, solta o peso. Solta o peso da semana, as preocupações, os problemas. Entrega para o solo. Relaxa os braços, as mãos. Solta a língua do céu da boca, relaxando a mandíbula. Relaxando as sobrancelhas, a testa. E até mesmo o couro cabeludo. Sinta o seu corpo sendo envolvido por uma onda de paz, de presença. Imagina agora que você está deitada num lugar na natureza. Na natureza em que você se sente bem. Um lugar tranquilo. Talvez perto da água. Talvez em uma montanha. Talvez sobre um sol suave, uma brisa leve. E aqui não há nada que você precise fazer. Nada que precise conquistar, nem mesmo provar. Apenas estar. Perceba aqui como seria respirar sem pressa, sem expectativa. E apenas sentindo o momento como ele é. Cada respiração amplia essa sensação de suficiência. Como se por alguns instantes você pudesse reconhecer. Nesse momento, nada está faltando. Então apenas se permita respirar nesse espaço. Com entrega e tranquilidade.
Comece a aprofundar a sua respiração. Movimentando sutilmente os dedos das mãos, os pés. Com os olhos ainda fechados, vira para o lado esquerdo em posição fetal, fazendo um acolhimento. Reconhecendo essa presença que foi cultivada internamente, essa conexão com o corpo físico e também energético. E aqui fala para si o que você está precisando ouvir nesse momento. Ou até mesmo escolha agradecer por algo que há tempo você não agradece. E aos poucos, no seu tempo, vem voltando à posição de meditação, bem devagar, mantendo os olhos ainda fechados, fazendo mãos em namastê em frente ao peito. Conhecendo agora os seus estados mentais mais alinhados. Corpo presente, ativo. Santosha nos lembra que a paz não está só no destino, e sim no caminho. Quando a gente aprende a reconhecer o valor do momento presente, a mente deixa de correr constantemente atrás de alguma coisa. E a gente começa a perceber que mesmo enquanto a gente segue crescendo, já existe algo dentro de nós que é suficiente. Que a gente possa sempre se lembrar de retornar a esse estado de contentamento interno, apesar das situações externas. Inspira profundo e exala suave e completo. Gratidão pela entrega e energia de cada uma de vocês. Namastê. Namastê.